Bem, pessoal, continuando aí. Então, por que que isso daqui é importante, né? Porque, é, ou considerando a entropia como sendo zero, ou tendo um valor positivo para a entropia, né? No caso aí, quando a temperatura for zero. Justamente porque a, é interessante nós conhecermos o valor da entropia, né? De uma determinada substância, numa temperatura diferente de zero, na temperatura ambiente, por exemplo, tá? Tá certo? Então, a gente vai precisar primeiro entender o que que acontece, por exemplo, em transições de fase. Por quê? Porque podem acontecer mudanças, né? Ao longo de um aquecimento, por exemplo, a pressão constante. E aí, essas mudanças muitas vezes refletem uma, uma, uma mudança drástica, né, na estrutura cristalina, ou uma mudança drástica na organização dos átomos, íons ou moléculas de uma substância, por exemplo, que passa do estado sólido para o estado líquido no processo de fusão, ou do estado sólido para o processo para o estado de vapor, né, para o estado gasoso, no caso da vaporização, né? Mas, basicamente, para o cálculo da entropia, da mudança de entropia numa transição de fase, né, a gente precisa conhecer qual é o valor, do calor trocado nesse processo e a temperatura em que esse processo se dá, né? Então, a mudança na entropia de uma fase, por exemplo, A para uma fase B, então eu preciso saber qual é a temperatura que essa transição ocorre e qual é o calor, né, recebido ou liberado pelo sistema para que essa transição ocorra, né? Como a gente tem, na verdade, durante uma transição de fase, um sistema em equilíbrio, né? Então, o calor trocado corresponde a um calor trocado reversivelmente. O calor trocado reversivelmente, nesse tipo de processo, né, geralmente é um calor trocado a P constante, tá? Como é o caso, por exemplo, da fusão da água, né, a 0 graus Celsius, né? Dá licença aqui, meu filho, papai tá dando aula. Não, 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 não. Ô, amor, chama ele aí, por favor. Bem, então, aqui, como o calor trocado reversivelmente à pressão constante corresponde à variação da entalpia, então eu posso dizer que a mudança na entropia durante uma transição de fase corresponde à variação da entalpia do processo de transição sob a temperatura da transição. Ok? Então, um exemplo que eu utilizo muito, principalmente aqui no curso de Fisicoquímica, é a questão, por exemplo, a comparação, né, entre a entropia, a mudança na entropia, né, da fusão e da vaporização da água, tá? Tá certo? Então, por exemplo, né, vamos considerar aí a variação da entropia do processo de fusão, tá certo? Da água e também a mudança na entropia quando ocorre a vaporização
da água líquida, né? Na opinião de vocês, qual desses processos tem maior mudança de entropia? Qual desses vai ter a maior variação de entropia, né? O que a gente pode dizer a respeito, né? Com certeza, a mudança na vaporização vai ser maior do que a mudança na fusão, tá? Por quê? Porque, veja, no estado sólido, a passagem do estado sólido para o estado líquido, você tem, lógico, uma mudança na organização das moléculas de água, né? No sólido, por exemplo, abaixo de 0 graus Celsius, na pressão de 1 atm, nós temos um ordenamento das moléculas de água e, ao longo da fusão, essas moléculas passam para um estado menos ordenado, com maior liberdade, né, translacional, rotacional, e além disso, além dessa mobilidade, o que a gente não observaria, no caso, é uma mudança muito grande da distância entre as moléculas de água, comparando-se o sólido com o líquido. É tanto que a diferença da densidade entre o sólido e o líquido não é uma diferença grande. Não é o mesmo que acontece quando ocorre a vaporização, em que há um desprendimento, né? As moléculas se afastam muito uma das outras, né? Então, nesse caso, a gente tem, com certeza, uma mudança maior na entropia quando há o processo de vaporização do que comparando aí com o processo de fusão, tá? Mas para calcular isso, eu preciso conhecer o ΔH de fusão e o ΔH de vaporização, tendo em vista, né, que a gente conhece aí as temperaturas de fusão e de vaporização da água, tá? Em torno aí de 1 atm ou 1 bar, né? Lembrando que a pressão de 1 bar é a pressão padrão, né? É o que a gente chama de pressão padrão na termodinâmica, tá certo? Então, aqui eu teria, então, o ΔH de vaporização dividido pela temperatura de vaporização, tá? Bem, gente, no caso aqui, eu tenho 6,01 kJ por mol, tá certo? E a fusão ocorre a 0 graus Celsius, que corresponde a 273,15 Kelvin, né? Tá? Vou pôr aqui, faltou a barrinha aqui, tá ok? Porque aqui a gente tá usando a entalpia molar, tá? Então, isso daqui vai dar, se você dividir isso daqui, vai dar em torno aí de 22 joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1, tá? Aqui no caso, isso daqui vale 40,7. Não vou suprimir a unidade aqui só para facilitar. A temperatura de vaporização da água, a gente sabe, é 100 graus Celsius, que dá 373,15 Kelvin. E isso daqui vai dar, então, 109. Essa razão aqui vai dar 109 joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Ok? Então, olha só. Embora o processo de vaporização acontece numa temperatura mais alta, a quantidade de calor, né, necessária, isso daqui é um calor positivo, significa o quê? Que ambos os processos, né, no caso aqui, a fusão, né, como é que a gente representa isso daqui? A fusão da água e a vaporização são dois processos que ocorrem com absorção de energia, né? Então, esse aqui consome
absorve 6,01 kJ para cada mol de água que é liquefeita, e esse aqui 40,7 kJ para cada mol de água que é vaporizada, tá? Então, por que que aqui gasta mais energia, aqui, esse processo gasta mais energia do que esse processo? Porque é mais difícil você separar as moléculas do estado líquido, né? E separá-las de você ter a formação da fase de vapor, do que, no caso aqui, de separar as moléculas no estado sólido para o estado líquido, tá? Isso na temperatura de 273 para esse processo e 373 para esse processo. Por consequência, tá? Aqui a gente vai ter um estado, né? Uma desordem muito maior, uma mudança, né? Na desordem muito maior para o processo de vaporização do que para o processo de fusão, ok? Nós temos, então, uma mudança, a gente pode dizer que, em termos moleculares, né, a fase de vapor é muito mais desordenada do que a fase líquida. E essa mudança corresponde a um aumento de desordem muito maior do que a desordem aumentada, né, a variação da entropia, quando você tem o processo de fusão, a passagem do sólido para o líquido, tá? Ou seja, a diferença de entropia aqui não é tão grande quanto a diferença de entropia entre essas duas fases, tá certo? Então, por isso que isso daqui chega a ser quase 5 vezes maior do que isso daqui, tá? Ok? Agora, se a gente quiser, por exemplo, né, calcular a entropia numa determinada temperatura, tá certo? A gente vai ter que, então, integrar, né, Cp de T sobre T dt, tá? Até a primeira, vamos dizer assim, transição de fase, né? Adicionar a variação de entropia da transição de fase. E depois integrar a Cp de T sobre T dessa nova fase, da temperatura em que a transição aconteceu, até a temperatura em que a nova transição de fase acontece. Tá? Vamos supor, então, por exemplo, que você tem uma determinada substância, por exemplo, tá? Vamos considerar aí que está no estado sólido, ok? Vou pegar o caso mais simples. Então, antes disso aqui, o que eu tenho é o zero absoluto, tá? Tá dando para ver aí? Aí aqui, então, eu tenho a temperatura em que o sólido começa a se liquefazer, tá? Então, aqui é o zero absoluto, aqui é a temperatura em que ocorre a fusão. Daqui em diante, o que eu tenho é o aquecimento do líquido. Mas vai chegar um ponto em que o líquido, tá, vai ser convertido em vapor. A temperatura em que isso ocorre seria aí a temperatura de vaporização, tá? E depois o que eu tenho é o aquecimento, por exemplo, da fase de vapor. Então, nesse intervalo aqui que eu deixei pontilhado, eu vou ter uma capacidade calorífica para a fase líquida. Aqui eu vou ter uma capacidade calorífica para a fase de vapor. E aqui eu teria, então, uma capacidade calorífica para a fase sólida, tá? Nesse intervalo aqui, ó, de T, tá? Nesses intervalos aqui de T, a princípio não poderiam ocorrer transição de fase, mas se tivesse transição de fase, eu precisaria conhecer a entalpia da transição e a temperatura em que a transição ocorre, tá?
Então, vamos considerar esse tipo de processo aqui. A substância está lá no zero absoluto, aí eu vou aquecendo ela. Ao longo desse aquecimento, do zero ou de um valor próximo do zero, eu aqueço até a temperatura em que ele começa a fundir. Do zero até a temperatura que ele começa a fundir, eu tenho uma função capacidade calorífica para esse sólido. Depois ocorre o processo, a transformação, né? O sólido se transforma em líquido. Aí, agora eu tenho, então, uma nova função capacidade calorífica para o líquido, ok? E, então, o que governa o aquecimento, a mudança na entropia dessa fase líquida é o que vai... essa entropia, essa variação de entropia aí, vai depender da capacidade calorífica do líquido. E ele vai chegar a um ponto que ele também vai entrar em ebulição, vai passar para a fase de vapor. Então, dessa temperatura até essa temperatura, eu tenho uma função capacidade calorífica do líquido. Todo líquido foi convertido em vapor, né? Eu vou ter, então, vapor formado. Se eu for aquecer até uma determinada temperatura, quem governa isso daqui é... Tá pegando, não está pegando aí, gente? Quem governa isso daí é a função capacidade calorífica do vapor, tá? Lembrando que essa transformação aqui tem um ΔH relacionado, que é o ΔH de fusão. Isso daqui também, essa mudança de fase aqui, do líquido para o vapor, né? Eu também vou ter um ΔH relacionado. Ou seja, eu posso reescrever essa equação aí assim, ó. A entropia na temperatura T é igual a integral de zero até a temperatura de fusão, tá? Como a primeira fase é a fase sólida, então é Cp da fase sólida, que é uma função de T, dt, sobre T, mais aí vai atingir a temperatura de fusão, né? Então vai ter o processo de fusão, então eu preciso saber o ΔH de fusão do processo, tá certo? Dividido pela temperatura de fusão. Essa parcela aqui corresponde à variação da entropia do processo de fusão em si, tá? Mais a integral da temperatura de fusão até a temperatura de vaporização. Nesse intervalo aqui, eu vou ter o quê? A capacidade calorífica do líquido, né? Então, é Cp da fase líquida de T dt sobre T, tá? Mais o ΔH de vaporização dividido pela temperatura de vaporização, tá? Mais a integral da temperatura de vaporização até uma temperatura T da capacidade calorífica, da função capacidade calorífica do vapor, que é uma função de T dt sobre T, tá? Então, aqui eu conseguiria, né, pegar aí, por exemplo, do zero até a primeira transição de fase, adiciona aqui a primeira transição a variação de entropia relacionada à primeira transição de fase, mais a integral da temperatura da primeira transição até a temperatura da segunda, né, da função capacidade calorífica da fase que foi formada, dt sobre T, mais a terceira transição de fase, então aqui entra a variação de entropia da terceira transição de fase, mais a integral da temperatura da transição de fase até a temperatura que eu quero saber, né? Eu estou procurando ST, da função capacidade calorífica de T dt sobre T. Tá certo? E assim eu posso calcular, então, a entropia de uma determinada substância na temperatura T. Ok? Agora, o que acontece, né? O problema
é que a gente tem uma descontinuidade nessa função aqui, ó. Eu estou chamando de descontinuidade, mas talvez até nem seria o termo mais apropriado. Mas, assim, essa função, ela, ela tende a zero, tá? A função capacidade calorífica tende a zero quando T tende a zero, tá certo? Então, existe até uma lei que é chamada de Lei T3 de Debye, tá? Que fala que, no caso específico de alguns sólidos, por exemplo, os sólidos não metálicos, que seria o caso aí de todas as substâncias, com exceção dos metais, né? Então, todos os sólidos não metálicos, a função Cp da fase sólida, tá? Tende a T elevado ao cubo quando T tende a zero, tá? Isso daqui é conhecido, ó, como lei T3 de Debye, tá? Tá certo? E vale geralmente para sólidos não metálicos, tá certo? O Peter Debye foi a pessoa quem provou isso teoricamente, né? E depois experimentalmente viu que há uma grande coincidência, né? Por isso que é chamado de lei. Coincidência no sentido, não no sentido coincidência no sentido de os dados teóricos coincidem com os dados experimentais, tá certo? Batem com os dados experimentais. Então, hoje, o que a gente tem é que já foi mostrado, tanto experimentalmente como teoricamente, que Cp da fase sólida tende a T ao cubo quando T tende a zero, tá? Para a maior parte dos sólidos não metálicos, tá? No caso aí, tá? Dos sólidos metálicos, aí muda um pouquinho, tá? Essa função capacidade calorífica vai tender a AT mais BT3, tá? Onde A e B são duas constantes, tá? No caso, então, dos sólidos metálicos, a gente tem isso daqui. Então, A e B são duas propriedades que podem ser determinadas teoricamente ou experimentalmente, tá? No caso aí dos sólidos metálicos, eu uso isso daqui. No caso dos sólidos não metálicos, eu uso isso daqui, tá ok? É... Então, só para a gente exemplificar aqui o caso aí do gás cloro, tá? Vamos considerar, aliás, gás na temperatura ambiente, né? Mas a substância mesmo é cloro, seria o Cl2, né? Então, o que a gente tem é que a capacidade calorífica molar aí, no caso do cloro, né? Seria, então, igual a 3,39 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Isso daqui, né, pro cloro. Ah, lembrando de uma coisa que eu esqueci de comentar, tá certo? Isso daqui, gente, vai valer aí para ter entre 0 e 15 Kelvin, tá? Tá? Mais ou menos aí, entre 0 e 15. E, e no caso do cloro, isso daqui é verdade a 14 Kelvin. Então, ele obedeceria à lei T3 de Debye, a princípio, né? Tá certo? Então, qual seria a entropia, no caso aí,
né? No caso aí do cloro, dado que a capacidade calorífica molar é 3,39, né? E que ele obedece à lei de Debye, a lei T3 de Debye, qual que é a entropia molar do cloro sólido na temperatura de 14 Kelvin, né? Seria essa pergunta aqui. Então, qual seria o valor? O que ele quer saber é qual seria o valor de S a 14 Kelvin. Tá ok? Então, no caso aí, tá? A gente tem que essa dizer que ele obedece à lei T3, né? A gente poderia dizer que a entropia molar na temperatura T, e se T está entre 0 e 15, corresponde a Cp barra de T sobre 3, tá certo? Isso daqui vem de uma equação, tá? Que é uma equação que foi a equação que o Debye utilizou, mostrou teoricamente, né? Que a baixas temperaturas, tá certo? A entropia tende a esse valor aqui, tá? Então, se a gente substituir, no caso aí, o que nós vamos ter, né? A 14 Kelvin, eu vou ter, então, Cp do cloro a 14 Kelvin, tá certo? Dividido por 3. Então, ficaria 3,39, vou suprimir as unidades, mas é joule por Kelvin por mol, dividido por 3. Então, se a gente fazer a continha aí, eu vou ter, então, 1,13 joule por Kelvin por mol. Tá? Ok? Tá certo? Bem, na prática mesmo, né? Essas entropias, assim, o que a gente chama de entropias absolutas, né? Elas podem ser determinadas experimentalmente, né? Por meio da calorimetria, né? Então, por exemplo, a gente sabe que nós podemos usar a equação aí, aquela equação que eu mostrei para vocês, né, que leva em consideração as transições de fase para o cálculo da entropia, para calcular a entropia absoluta, tá? Então, vamos pegar como exemplo aí o caso do nitrogênio. E vamos supor que eu queira saber a entropia do nitrogênio a 298,15 Kelvin, ou seja, na temperatura de 25 graus Celsius. Tá certo? Então, o que eu precisaria aqui para poder montar, para poder calcular essa entropia até 298, né? Eu precisaria, então. Então, aqui é o que eu quero saber, né? A entropia é 298,15. Então, seria igual. A entropia de 0 até 10 Kelvin, supondo que vamos supor que aí o nitrogênio, no caso, ele obedece a lei T3 de Debye, tá certo? E no caso aí, a capacidade calorífica do cloro,
perdão, do nitrogênio, nas proximidades do zero, vale, então, 6,15 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Tá certo? Então, no caso aqui, né, a entropia. Aqui no caso, né, a entropia de 0 até. Isso daqui é verdade a 10 Kelvin, tá? Então, de 0 até 10 Kelvin, tá? Eu teria CP sobre integral de CP sobre 3. Perdão. Na verdade, né, aqui seria o quê? Se ele obedece à lei T3 de Debye, né? Na verdade, seria CP sobre 3. CP vale 6,15. Então, aqui não teria nenhuma integral. Deixa eu reescrever aqui para ficar mais claro, ok? Então, S a 298,15 Kelvin seria CP nas proximidades do zero absoluto, né? 10 Kelvin, dividido por 3, tá? Aí, o que vai acontecer? No caso do nitrogênio, existe uma transição sólido-sólido na temperatura de 35,61 graus Celsius. Então, aqui, nessa fase, nessa etapa aqui, vamos desenhar aqui, talvez vai ficar mais claro, tá? Eu tenho aqui, então, o nitrogênio sólido, tá? Então, vamos chamar esse sólido aqui de sólido 1, só para... E aqui, no caso, a entropia desse sólido vai valer CP sobre 3, tá? E aí, eu vou aumentando a temperatura. Então, aqui, a temperatura está aumentando, vai chegar um ponto em que vai ocorrer uma transição de fase sólido 1 para sólido 2. Então, aqui tem um aumento, com o aumento de T, tá certo? Eu vou ter uma transição de fase sólido 1 para sólido 2. Então, vou desenhar o sólido aqui de outra forma, só para diferenciar. Tá certo? E essa transição de fase, ela ocorre na temperatura de 35,61, tá? Então, na linha de T, aqui seria o 0 Kelvin e aqui seria, então, a temperatura em que a transição ocorre, 35,61, tá certo? Depois que ocorre essa transição, vai ter, então, a fusão. Eu vou continuar aquecendo a fase sólido 2 até uma determinada temperatura, em que o sólido 2, tá? Vai passar para a fase líquida. Então, aqui eu tenho o sólido e aqui a fase líquida. E essa transição de fase, a fusão, ocorre a 63,15 Kelvin. Tá? Se eu continuar aquecendo, o líquido vai chegar o ponto em que o líquido vai passar para a fase de vapor. Então, o líquido vai ser convertido em vapor.
E isso daqui vai acontecer na temperatura de 77,36 Kelvin, tá? E aí depois eu vou continuar aquecendo isso daqui até a temperatura de 298,15 Kelvin, tá? Tá certo? Então, o, então olha só, eu começo então o cálculo, né, para a entropia absoluta a partir do valor da entropia nas proximidades do zero absoluto, né? Então, primeiro vai ter uma transição de fase sólido-sólido até na temperatura de 35,61. Então, olha só, de 10 Kelvin até 35,61, eu vou integrar a função capacidade calorífica do sólido 1, mais o ΔH da transição de fase, dividido pela transição de fase sólido 1, sólido 2. Depois, eu vou aquecer o sólido 2. O sólido 2 eu aqueço de 35,61 Kelvin até 63. Então, mais a integral de 35,61 Kelvin até 63,15, tá certo? Da função capacidade calorífica do sólido 2, dt sobre T. Aí o sólido 2 entra em fusão. Então, eu preciso saber o ΔH desse processo. Tá certo? Dividido pela temperatura em que esse processo ocorre. No caso aqui, 63,15. Aí eu vou continuar aquecendo o líquido. Eu aqueço o líquido de 63,15 até 77,36. Tá certo? E eu tenho o quê? A capacidade calorífica desse líquido, que é uma função de T, dt sobre T. Quando chega em 77,36, o líquido vaporiza. Então, eu preciso saber o ΔH de vaporização, dividido pela temperatura em que essa vaporização ocorre. Em 77,36, então, eu vou ter a formação do vapor e depois, então, eu preciso aquecer o vapor até 298. Então, entra a parte aqui da mudança na entropia, né? Do aquecimento do vapor. Ok? Então, o resultado dessa equação aí nos dá o que a gente chama de entropia absoluta. Se essas propriedades, né, são determinadas na pressão de 1 bar, a gente chama de entropia padrão, tá? Então, todos esses valores aqui de entropia, né, calculados aí, seriam, então, entropias padrões. Algumas
Em alguns livros aí, eu não me recordo se é o caso específico do Atkins, né? Existe um termo que a gente chama de correção para não idealidade, que é uma parcela bem pequena, né, da entropia, tá certo? Que vai que vai corrigir a entropia aí, né, considerando que o gás não se comporta idealmente, né? Então ele vai colocar essa mudança da entropia na conta, tá? Eu vou pedir para vocês, no caso aqui, tá? Vocês vão dar uma olhada no livro do Atkins e no livro do Atkins tem esse problema, inclusive resolvido. Eu gostaria que vocês fizessem essa conta usando os dados, né? Porque, por exemplo, aqui tem um valor de CP, aqui tem outro valor de CP, aqui tem um valor de ΔH, o valor de T. Então, aqui nós temos todos esses valores, o Atkins resume numa tabela. Eu quero que vocês peguem o livro, tá certo? Olhem esses dados, tá? Que estão sumarizados aí na tabela, no capítulo 3 do livro, né? Dê uma olhadinha lá. Cálculo da entropia absoluta para o gás nitrogênio, tá certo? E eu quero que vocês façam um gráfico, tá? Da entropia em função da temperatura. De 0 até 400 Kelvin para o nitrogênio. Tá certo? É isso que eu quero que vocês calculem. Ok? E me mostrem amanhã, na aula de amanhã. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Todos aqueles dados, as funções, capacidade calorífica, os valores das entalpias de transição, das temperaturas de transição, você vai utilizar tudo isso para poder calcular a entropia até 400 Kelvin. E depois você vai fazer um gráfico, tá? De S em função de T, tá? Lembrando que se o nitrogênio obedece à equação, né, à lei de T3 de Debye, a função aqui no início ela vai parecer uma função cúbica, né? Depois ela vai mudar de cara, mas bem no início aqui ela vai parecer uma função cúbica, né? Tá certo? Não vou desenhar o formato aqui, porque eu quero que vocês façam o exercício, né? Obter o gráfico aí. Tá ok? Tudo certo, então, pessoal? Alguma dúvida aí? Tem alguém ainda aí? Eu tô aqui, não tenho dúvida, não. Tá bom. Eu vou fechar aqui, então, tá? Eu quero que vocês entenderam o que é para fazer? Pega o livro, no capítulo 3, tem uma tabela que contém os dados das entropias, né, das diferentes fases do nitrogênio. Só que lá no livro deve estar até 298 Kelvin. Eu quero que vocês façam a conta para 298, mas eu gostaria que vocês fizessem um gráfico até 400. Então, é só no final mudar o limite de integração de 298 para 400 e jogar no gráfico, entendeu? Tá ok? Tudo tranquilo, então? Podemos encerrar por aqui? Então, boa noite aí para vocês. Até amanhã.